de quarta, dia 11 de junho de 2025, para dar continuidade à palavra de Deus, que foi falada na segunda. Então, continuidade sobre a blasfêmia. Se encontra em Mateus, capítulo 12, versículo 22 ao 25, e posteriormente ao 31 e ao 32. Então, faremos a leitura da palavra e depois uma lousa de explicações. Que para nós assim diz a palavra. Mateus 12, versículo 22 ao 25. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. Em toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, ou seja, por o príncipe dos demônios, que é o Satanás. Príncipe dos demônios. Então Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então Jesus estava expulsando os demônios pelo Espírito Santo. Aonde foi que os fariseus blasfemaram, atribuíram aqueles milagres ali que o Senhor Jesus estava fazendo, expulsando os demônios e curando. Eles falaram que ele estava expulsando pelos demônios, mas é pelo Espírito Santo. Então eles blasfemaram. Não houve salvação para eles mais. Não foram todos, foram alguns. Depois, no 31 e 32, diz para nós assim: portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus, ser-lhe-á perdoado se ele se arrepender e pedir perdão. Agora, porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem neste século e nem no futuro, ou seja, no juízo final. Blasfemou, já está condenado. Já é do diabo para ficar lá no lago de fogo para toda a eternidade. Mas, porém, se você pensar, será que eu blasfemei? É uma evidência de que não blasfemou, pois o Espírito Santo está com você. Você é que sabe que o Espírito Santo está falando com você. Aqueles que já são do Senhor e conhecem a palavra. Então toma muito cuidado com o que vai falar. Peça a Deus o discernimento de espírito. Isso todo crente deve pedir, ou todo servo de Deus. Senhor, dá-me discernimento de espírito, para não cometer este pecado, que é sem perdão. A qual Jesus vai continuar dizendo para nós que tem os passos que levam à blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos falar alguns. Entristecer o Espírito Santo, se isso for contínuo, todo dia, toda hora, levará à resistência ao Espírito Santo. Então lá em Efésios 4:30 vai dizer para nós assim, que não entristeçais o Espírito Santo, ao quais fostes selados para o dia da redenção final, ou seja, do juízo. Quando Jesus ia nos buscar a igreja, aqueles que estão servindo, reconheceram a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, o nosso Deus vai salvar, os anjos vão pegar todos e no mesmo instante subir juntamente com os mortos. Ali vão ser levados para o céu para ter o corpo glorificado com o Senhor Jesus. O que tem de bom no céu, mente humana nenhuma já imaginou e nem pode imaginar. Mas, porém, os que pecar contra a blasfêmia, se não tiver conhecido Jesus, ainda haverá o perdão, pois o Espírito Santo fala com todos, com justos e com ímpio. Quando nós escutamos a palavra de Deus sendo pregada para nós, é o Espírito Santo dizendo aos nossos corações. Então, dê ouvido ao que o Espírito Santo está dizendo. Porque a palavra, quando ela chega nas nossas vidas, é para nos abençoar.
não para amaldiçoar nem jogar ninguém no inferno, como Deus diz em Ezequiel 18, 21, 22 e 23. Ele quer que todos os homens venham a se arrepender de seus maus caminhos, reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e não se perder. Então Deus quer salvar a todos. Mas também não vai ser todos que vão crer, como o Senhor Jesus disse, lá em Marcos capítulo 15, ou melhor, capítulo 16, versículo 15 em diante. Ele deu uma ordem aos seus discípulos: e de pregar o evangelho para todas as pessoas. Aquela que crer e for batizada será salva, porém a que não crer será condenada. Não quer dizer que a primeira vez que você ouviu a palavra de Deus, resistiu, que Deus vai desistir de você. Ele vai insistir contigo até um certo tempo, mas se ficar resistindo, aí não vai haver salvação, porque a salvação só pode vir através do nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em Hebreus 3, versículo 18, vai dizer para nós que o nosso Deus é um Deus de fogo consumidor. Ele perdoa, ele ama a todos, ele tem misericórdia, mas ele é juiz e ele tem ira. Então ele vai executar todos os seus atributos, porque se Deus deixar de executar os atributos que é dele, ele não é Deus. Então, a apostasia pessoal também é uma blasfêmia para aqueles que já reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e agora, no fim, por causa das aflições, das lutas, das tribulações, abandonam ao Senhor Jesus e vão dar ouvido à doutrina de demônios, a quais estão surgindo muitas na face da terra. O Senhor Jesus nos alertou, Mateus 24, no versículo 11 e 10, acautelai-vos contra os falsos profetas, pois eles vêm como ovelhas bonitinhas, mas são lobos devoradores. As pessoas estão abandonando a cruz, que Jesus veio só para nos salvar. Na vida com abundância é no céu. Aqui Deus vai nos abençoar também o nosso trabalho, ele nos prospera, ele nos ajuda. Porém, temos que obedecer e resistir às tentações do diabo, pedir a ajuda de Deus, porque o diabo ele é astuto, ele é sagaz. E aqui vai dizer assim para nós, em Hebreus 3, versículo 8, não endereçais os vossos corações como na provação no dia da tentação, lá no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras, os milagres de Deus. Mesmo assim, eles não criam, não acreditavam e ficavam tentando a Deus. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vinde, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Vão abandonar. Então, não se aparte. Fica firme, resiste. Porque o que lutar e perseverar até o fim será salvo. E antes exortai-vos, ajuda uns aos outros, em tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, o pecado vai jogar muita gente no inferno. Depois que o Espírito Santo está falando, como diz aqui, ele fala conosco a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E se formos indiferentes à sua voz, nossos corações se tornarão cada vez mais duros e rebeldes, a ponto de se tornarem insensíveis à palavra de Deus, aos apelos do Espírito Santo. Então a verdade e o viver em retidão já não serão prioridade nossas, aquele que abandona, né? Então cada vez mais buscaremos prazer nos caminhos do mundo, que jaz do maligno, pecaminoso, e não nos caminhos de Deus, que é retidão e justiça, amor e paz. Então o Espírito Santo nos adverte que Deus não continuará a insistir como indefinitivamente se endurecermos os nossos corações
por rebeldia. No versículo 10 e 11, ele vai confirmar isso para nós. E no 6 também, tá assim, ó. E caíram, e recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quando eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério que se diz a vergonha. Então, nós não podemos rejeitar os novos conselhos do nosso Deus. E no 26 de Hebreus 10, 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos conhecido e recebido a verdade, já não resta mais nenhum sacrifício pelos nossos pecados. Então, os sacrifícios, quem foi para a cruz e fez, sofreu, foi o Senhor Jesus. Mais ninguém. Não há salvação a não ser em Jesus Cristo, porque Atos 4,12 vai dizer: não há outro nome em que o homem possa ser salvo, a não ser o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que esta palavra de Deus possa entrar no seu coração, na sua mente, e que ela possa produzir 100 vezes mais do que aquilo que Deus mandou ela produzir. Tenham uma excelente tarde de quarta e, se Deus permitir, uma noite abençoada para todos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se assim o nosso Deus nos permitir.